Então, ontem a gente já começou a ver a parte, né, de distúrbios do equilíbrio ácido-base. Nós vimos também como que o nosso organismo faz o controle a partir do seu fator metabólico, que é o rim, em relação ao seu fator respiratório, que são os pulmões. Como eles respondem tanto à acidose quanto à alcalose, né? Sendo ela metabólica ou respiratória. Então, cada um tem um padrão de resposta. Hoje a gente vai, e vimos também lá no final um pouco de algumas gasometrias um pouco mais simples para a gente interpretar. Hoje eu vou falar dos quatro resultados da gasometria, na verdade 5, né, possíveis, que nós vamos falar da acidose metabólica, alcalose metabólica, depois tem acidose respiratória e alcalose respiratória, mas dentro de um contexto de resposta do organismo. Tá? O que o organismo ele vai fazer em relação a esses acontecimentos? Então, eu vou escrever aqui do lado para a gente seguir aqui, ó, acidose metabólica. Depois tem alcalose metabólica. Depois, acidose respiratória. E alcalose respiratória. E problemas mistos. Esses são os possíveis casos que a gente tem que observar dentro da gasometria, tá? Ontem a gente estava vendo também que quando eu tenho, aí eu vou colocar aqui no canto de vermelho, tá? Quando eu tenho a acidose, primeiro eu vou pôr a fórmula para vocês aqui. Vou aqui, ó, a mais, que vai estar com HCO3, que vai ser reversível. Aqui, ó, H2CO3. Vou modificar só um pouquinho a fórmula aqui para aparecer esse H2CO3. E aí não vai caber o resto. Olha que beleza. E vou tirar o H2CO3. Ia colocar só para vocês verem aqui, mas não vai caber. E aí aqui a gente vai ter CO2 mais água. E aí eu vou colocar o H2CO3 aqui. Certo? Ok. Bom, essa formulinha para explicar algumas coisas aqui para a gente, que a gente vai usar hoje mais uma vez, tá? Sobre desvio, né, da curva da reação para a esquerda em momentos ácidos, tá? Então nós vimos também aqui, quando o pH está abaixo de 7,35, eu posso ter dois problemas. Quando o pH está acima de 7,45, eu posso ter também duas coisas acontecendo aqui. Tá? Então, quando eu tenho pH baixo, ou seja, o que significa? O meu pH abaixo de 7,35, ele é determinado como ácido, né? Acidose. E aqui como alcalose. A acidose, gente, de acordo com os nossos pré-conhecimentos de ontem, a acidose
ela pode ser de 2 fatores, claro, respiratório e metabólico. Tá? Então, ele pode acontecer, por exemplo, quando eu diminuir, aqui eu vou colocar uma diminuição do íon bicarbonato. Ou seja, nós observamos que o íon bicarbonato é aquele responsável por retirar hidrogênio do nosso sangue. Tá? Isso. E aí, esse bicarbonato passa lá por filtração glomerular e lá no túbulo renal ele vai se ligar, né, ao H+, vai se transformar em bicarbonato e aí ele vai ir para o intestino, vai liberar CO2 e H2O. Esse CO2 ele vai ligar com uma molécula de H2O, né, e vai se transformar em H2CO3 novamente, né? Bicarbonato novamente. Então, ele se desfaz de mais uma molécula de hidrogênio, continua sendo agora o íon que a gente tem bicarbonato, que vai voltar para o glomérulo e ser filtrado novamente. Então, a gente teve a eliminação de duas moléculas de hidrogênio. Quem tiver dúvida ainda nessa parte, vai observar o vídeo, vou postar hoje o vídeo anterior, tá? O vídeo que fala sobre esse controle, sobre esse equilíbrio ácido-base, tá? Já tá disponível, Larissa. Depois a gente olha o seu, para ver o que está acontecendo. E aí, a gente tem também outra vertente aqui da gasometria, né? Deixa eu só encostar esse HCl3 um pouquinho mais aqui para caber. Tá? E aí, outra parte que pode acidificar o sangue é o quê? É o aumento de PCO2. Aumento de PCO2, pressão do gás carbônico. Tá? Por que a gente tem esse problema? Quando o meu organismo está produzindo muito CO2, por algum motivo, e os meus pulmões não estão conseguindo eliminar, né, esse CO2, ele vai aumentar essa concentração na corrente sanguínea. Quando ele aumenta essa concentração na corrente sanguínea, ó, lembra que a gente falou ontem que a gente tem ele aqui, ó, na equação, e aqui é uma equação, né, é uma reação que pode ser reversível, acontece tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, aí depende das concentrações que a gente tem dessas substâncias no organismo. Então, quando a gente aumenta a concentração de CO2, ele desloca essa curva para a esquerda aqui, ó. Então, o CO2 começa a se juntar com a água, né, se transformar em HCO3- mais o próton H+ aqui, que é o que aumenta, é o que diminui o pH na solução do paciente aí. Tá? Então, quanto mais H+ ele tiver, mais ácido vai ser o sangue dele. Lá no caso da alcalose, a gente também tem duas possibilidades, né? A primeira aqui é quando a gente aumenta a concentração de íon bicarbonato. Porque se a gente aumenta bicarbonato, a gente aumenta também a saída de hidrogênio. A função do bicarbonato é jogar o hidrogênio fora, né? Tirar o hidrogênio do organismo para manter o pH dentro dos 7,35 a 7,45. Só que se eu tenho muito bicarbonato, ele vai exceder essa capacidade de jogar fora esse hidrogênio, acaba jogando muito hidrogênio fora, e aí, como é o hidrogênio que mantém
as características ácidas do sangue, você está jogando ele fora, o sangue começa a ficar alcalino, então entra em alcalose, tá? E a outra característica aqui é a diminuição de PCO2. Ou seja, você diminui essa proporção de PCO2, a curva não é deslocada mais para a esquerda, e aí o organismo começa a responder melhor às questões metabólicas e respiratórias. Então aqui, ó, eu tenho metabólico, respiratório, metabólico, respiratório. Tem 4. Tá? Então tá aqui, acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose metabólica e alcalose respiratória. É só quando vir o exame, vocês vão analisar pH, HCO3 e PCO2. Tá? Para ter uma acidose metabólica, eu preciso ter o pH abaixo de 7,35, diminuição do íon bicarbonato. Ok? Então, eu vou falar, vamos iniciar com a acidose, e aí a gente vai falar de compensação, tá? De resposta do organismo. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu trocar essa cor calorosa. Já foi, o preto. Então, a gente está falando de resposta compensatória. Resposta compensatória aqui, no caso da nossa primeira, a nossa alternativa A aqui é acidose metabólica. Então, gente, para ser acidose metabólica, o que a gente precisa de ter? É só observar aqui, acidose metabólica. Então, eu preciso ter o pH abaixo de 7,35 e o HCO3 baixo. Tá, então, vamos colocar o exemplo aqui embaixo. Eu tenho, por exemplo, um pH de 7,22. Vamos lá. Eu tenho aqui um HCO3 de 10 e um PCO2 que chegou assim para vocês, como 23. Tá? E aí eu quero observar a compensação do organismo. E aí, preste muita atenção. Por quê? O organismo, ele está com acidose. Tá? Ele está com acidose metabólica. O que esse organismo vai fazer para tentar jogar esse pH para dentro do valor de referência? Tá? O que ele vai fazer? Primeiro, a gente tem acidose aqui? Tem 7,35 a 7,45. Então, a gente tem acidose aqui. Vou pôr aqui, ó. Acidose. Tá? Aqui, eu vou pôr os valores de referência, gente, aqui, ó. Os valores de referência para pH, para vocês olharem aí, 7,35 a 7,45. A gente tem o HCO3, eu vou ter de 22 a 26. E PCO2, 35 a 45. Ok? Então tá aí. Acidose, ele está em acidose, 7,22 aqui. O organismo dele não está chegando aos 7,35 pelo menos, né, mantendo aí dentro da faixa da normalidade. E aí, o que temos aqui? É metabólico? Bom,
É metabólico porque está escrito aqui, metabólico. Mas em relação aos exames, o que seria uma acidose metabólica? Acidose metabólica, ó, acidose metabólica, aqui em cima, metabólica, seria aquele que o indivíduo teria o pH abaixo de 7,35 e diminuição nos níveis de bicarbonato. Nesse paciente tem isso? Tem. Ele tem, olha só, ele tem o pH, né, abaixo de 7,35 e a diminuição do bicarbonato. Não é isso? Diminuição do bicarbonato, 22 a 26, ele está 10. Então a gente vai colocar aqui metabólico. O que a gente precisa testar agora é como o organismo está respondendo. Se eu tenho uma acidose, gente, que é metabólica, a metabólica já me faz pensar que o problema é no rim. Tá? Se o problema é lá no rim, eu não posso esperar que o meu organismo responda tentando aumentar o bicarbonato, por exemplo, diminuir o bicarbonato, por exemplo, porque ele já está diminuindo. Né? Na verdade é aumentar, porque aí, se eu aumentar o bicarbonato aí, o que vai acontecer? Ele vai eliminar mais hidrogênio e o sangue pode voltar ao normal. Então essa seria uma resposta, aumentar aí o bicarbonato. Mas ele não está fazendo isso, pelo contrário, está bem diminuído o bicarbonato. Então a gente espera a resposta do pulmão. A gente espera a resposta do pulmão. Bom, se o sangue está ácido, eu tenho excesso de CO2 ali, o meu organismo ele vai fazer o quê? Ele vai retirar CO2, porque aqui ó, tem muito H+, a curva agora vai para o outro lado. Então ela tem os dois lados, tá, gente? Isso que significa isso aqui, ó. Tem uma concentração maior de K, e aí ele retorna. E aí eu vou ter um excesso de CO2. Tá? Como que o meu pulmão vai responder frente a uma acidose metabólica? Ele vai diminuir os índices de CO2. Ele precisa diminuir o CO2 que está no organismo, porque quanto mais CO2, mais ácido. Quanto mais H+, também mais ácido. Mas o H+, é lá por conta do metabólico, que é retirado pelo bicarbonato, que é o nosso problema aqui. Então eu tenho agora que verificar se a resposta do organismo está ok, se a resposta do pulmão está ok. Porque se não tiver uma resposta adequada do pulmão, eu tenho um problema misto, tanto metabólico quanto respiratório. Tá? Então vamos lá observar isso. Como que a gente faz essa observação? É uma pequena fórmula. Tá? Deixa eu trocar aqui para o azul. Essa fórmula, né, é o que se espera do PCO2. O que eu espero do PCO2? Eu espero que, quando eu multiplicar por 1,5 o meu bicarbonato e somar mais 8, eu tenha o número que eu estou esperando, né, com ali mais 1 menos 1 de diferença, de resposta do meu PCO2. Como que a gente faz isso? Então a gente vem aqui e coloca, né? PCO2 esperado, né, seria 1,5 vezes 10, que é o HCO3, mais 8. Quanto que dá isso aqui? 23. 15 mais 8, 23. Então, eu esperaria, a resposta do meu organismo iria esperar que o PCO2 estivesse em 23. Mas, professor, o valor de referência dele é de 35 a 45. Por isso eu falei ontem. Não sigam pelo valor de referência, siga pelo raciocínio. Você vai usar referência? Algumas vezes vai. Mas siga o teu raciocínio. Se eu mantenho o PCO2 dentro do valor de referência, está significando que o meu organismo não esteja respondendo a essa acidose. Vamos dar um exemplo clássico para vocês? A mesma coisa de você vai lá
tira o sangue do paciente, dosa a insulina. Aí vai lá e dá um chá de dextrose para o paciente e aí você dosa a insulina meia hora depois. O que você espera que esse paciente tenha? Um aumento de insulina pós-ingestão de dextrose. É claro, né? A função da insulina é liberar a entrada da glicose dentro das células. Então, essa é a resposta esperada. Então, você não espera que a insulina continue num valor de referência, você espera que ela aumente. Porque essa é a função do pâncreas. Né? É responder ao que o organismo está pedindo. Naquele momento, está pedindo mais insulina. Aqui é a mesma coisa. O valor de referência de PCO2 é de 35 a 45, mas não significa que ele tem que estar dentro do valor de referência. Ele tem que estar de acordo com a resposta de compensação do organismo frente a uma acidose metabólica que a gente está vendo aqui. Então, o que o organismo vai fazer? Ele está diminuindo o PCO2. Né? Porque quanto mais PCO2 no meu organismo, mais ácido. Mas eu já estou ácido. Então, o que ele vai fazer? Vai diminuir a concentração desse CO2 na corrente sanguínea. Como que ele vai fazer essa diminuição, gente? Aumentar a frequência respiratória, por exemplo. Se você aumenta a frequência respiratória, você faz mais troca gasosa, você libera mais CO2. Então, aqui está dentro do esperado? Ok. Então, isso aqui é uma acidose metabólica pura, só ela mesmo. Certo? Aqui no B, vamos lá, alcalose metabólica. Ok, deixa eu circular aqui, para ficar bem... Alcalose. Então a gente vai ver os dois metabólicos primeiro, depois os dois respiratórios. Bom, nós comentamos ontem, né, alguns casos, né, em que a gente vai ter acidose metabólica, né, que é déficit primário aí de íon bicarbonato. Pode ser causado por diabetes, demos o exemplo. Né? Diabetes, a gente tem informação dos corpos cetônicos. Né? Dentre esses corpos cetônicos, você tem o ácido alfa-acetacético e o ácido beta-hidroxibutírico. Então, a produção desses ácidos vão exceder, né, a capacidade que eu tenho de fazer essa eliminação. Né? Outras causas, alcoolismo, tanto agudo quanto crônico, também vai aumentar aí a acidose desse paciente, parte metabólica. Acúmulo de ácido lático, lá do exercício, né? Que é o ácido lático, né? A gente tem a glicose ela precisa se transformar em energia no organismo, mas essa energia ele tem que transformar na presença de oxigênio. Então você tem glicose mais o oxigênio, ela tem que dar CO2 mais água, né? Então você coloca aqui assim, ó, glicose mais oxigênio, ele tem que dar, né, energia mais H2O mais CO2. Quando você diminui essa glicose, então você coloca glicose mais, se diminui o oxigênio, ó, vou pôr assim, oxigênio sobre 2, né? Eu dividi o oxigênio, tá só a metade. Além disso aqui, ó, eu vou ter a formação também de ácido lático. E aí o nome ácido já tem tudo a ver para vocês. Também vai dar acidose metabólica. Tá? Acontece principalmente em paciente que sofre hipóxia, né? E não chega o oxigênio lá no organismo dele.
concentrações que ele precisa, que ele realmente precisa, e aí ele vai ter, né? Ele vai ter essa acidose. Alguns fármacos, mas eu não preciso de comentar, principalmente os fármacos que mexem na gliconeogênese, né, que é a formação de compostos de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, quebra gordura para fazer energia, né? Então, se eu quebro gordura para fazer energia, também estou liberando os corpos cetônicos, que também vai causar essa acidose. E algumas intoxicações também, tá, gente? Vamos lá. Olha lá, os pacientes lá da cervejaria, né, que infelizmente alguns até morreram, né, porque eles entraram em acidose, porque o etileno glicol, a intoxicação pelo etileno glicol, o metabolismo dele gera vários ácidos. Tá? O próprio COVID, né, o paciente tem uma incapacidade respiratória, né, perde um pouco da capacidade respiratória. Essa perda de capacidade respiratória vai concentrar, né, o CO2 no organismo desse paciente. Tem dificuldade respiratória. E aí o paciente vai entrar em acidose. Então, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Alcalose. Alcalose metabólica. Vamos trocar. Então, primeiro assim, para ser alcalose, o que eu preciso ter? Primeira coisa, alcalose tem que estar o pH acima de 7,45. Vocês estão vendo que esse quadro aqui na direita é tudo, né, gente? Então, esse aqui vocês precisam entender mesmo. Entender, não decorar, tá? Então, a gente tem acima de 7,45. Tem que estar. Né? Então, eu vou colocar aqui um pH de 7,53. Vamos colocar um HCO3 aqui de 33 e vou colocar um PCO2 de 48. Bom, é acidose? Não, é alcalose. Por que é alcalose? Porque a alcalose é quando o pH está acima de 7,45, aqui está 7,53. Tá? É fator metabólico? O que eu preciso para ser um fator metabólico na alcalose? Metabólico na alcalose, aumento de íon bicarbonato. Eu estou tendo aumento de íon bicarbonato aqui? Vamos lá, o valor de referência do bicarbonato é 22 a 26. Então, eu estou tendo o aumento, certo? Está aumentado aqui. Está aumentado aqui. Então, aqui é metabólico. Bom, meu PCO2 aqui, ó. Na alcalose, ele deveria fazer o quê? Está baixo. Se fosse problema respiratório, era para estar baixo. Tá? No caso aqui, ele está acima da referência. Então, não é respiratório. Você está falando que é alcalose metabólica. Tá? Então, dessa mesma forma, na alcalose metabólica, significa o quê? Que o paciente está com excesso de base. Tá? Que o paciente tem pouco H+. E esse pouco H+, se deve, né, ao aumento dos íons bicarbonato. Se eu tenho muito bicarbonato, eu acabo jogando muito H+ fora. Hidrogênio fora, e esse hidrogênio vai fazer falta depois. Então eu tenho que achar uma forma não metabólica de repor a acidez desse sangue. E o que o organismo faz para repor a acidez desse sangue? Aumenta a concentração de CO2, aumenta a pressão de CO2.
Lá de novo, lá em cima, vou pôr a seta aqui, ó. A curva vai para, se o organismo aumentar a concentração de CO2, a curva vai para onde? A curva vai para a esquerda. Se a curva vai para a esquerda aqui, eu vou ter formação de ácidos. Que aí eu consigo aumentar o ácido, né? Corrigindo a alcalose. E agora esse paciente, ele está dentro do que é esperado? Vamos descobrir. No caso da alcalose metabólica, o meu PCO2 esperado é quem? É o HCO3- mais 15. Vamos ver? Caneta aqui, eu vou pôr aqui. Então vai ser o PCO2 que eu espero aqui, vai ter que ser 33, que é o HCO3, mais 15, que dá igual a 48. Então, é a resposta que eu estou esperando desse paciente? É a resposta. Tá certo? Tá certo. Ah, mas o valor de referência dele é até 45, ele está acima da referência. Tá normal. Não, não tá normal. Tá certo, é assim que ele deveria estar. Tá? É assim que ele deveria estar. Tá? Então, essa é a alcalose. Então, gente, a gente tem. Pode ter um desvio de 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, tá? Para explicar para vocês aqui, vamos supor que ele desse aqui 50 ou desse 46, por exemplo. Se ele der fora desses valores aqui, fora desses valores, significa que o pulmão também não está respondendo. Então seria, além de metabólico, também seria respiratório. Tá? E o aumento de PCO2 está ligado à acidose respiratória. Então eu posso ter esse problema misto aí. Tá? Com probleminha nas duas formas de manter o equilíbrio do meu organismo. Mas nesse caso a gente não tem, né, isso. A gente vamos deixar o 48 e todos vivemos felizes para sempre aqui com a alcalose metabólica. Então vamos prosseguir. Vou apagar aqui, que agora a gente vai para as respiratórias. Nas respiratórias a gente observa quem? A gente não observa mais o PCO2. A gente sempre observa a resposta do organismo, não do problema. Tá, gente? Então, cuidado. Então, lá na acidose respiratória, deixa eu colocar aqui. Acidose respiratória. Nós já vimos as metabólicas, agora vamos ver a respiratória. Dentro das acidoses respiratórias, o meu problema vai ser no pulmão. Olha, a acidose, o pH tem que estar abaixo de 7,35. Então, vamos colocar aqui o pH 7,3. Né? Tá 0,05 a menos. Olha só que a pouca variação, né? Apesar de ser um sistema logaritmo, não nem tão pouco assim, de pH, vai afetar o organismo, né, gente? Para a gente escutar a gente falando na internet para chupar limão que mata que mata o vírus, porque na corrente sanguínea ele tem que ficar 5, pH 5. Se a sua corrente sanguínea ficar pH 5, gente, blá blá. PCO2, como é que vai estar o PCO2 desse paciente? Não respiratório, alto. Então vamos colocar aqui 60. Né? E o HCO3, vou colocar 26. Tá? Vou colocar 26. Ok. Vamos lá.
No caso dos problemas metabólicos, no metabólico, meu problema foi no bicarbonato. Então, se o meu problema foi no bicarbonato, meu organismo vai responder usando o PCO2. Nos problemas respiratórios, o problema não é no bicarbonato. O problema é no PCO2. Então, o foco da resposta do organismo é no HCO3. Como que a gente vai ver isso aí? Tá? A gente vai falar aqui, olha a frase. Para cada aumento de 10 PCO2, eu vou ter igual ao aumento de 1 HCO3. Ou seja, o que está falando aqui? Que o meu rim, ele é mais devagar do que o pulmão. A resposta do pulmão é mais rápida, porque o pulmão, a gente só respira, ele tira esse CO2. O rim tem uma infinidade de funções. Então espera-se que demore um pouco mesmo, porque o rim ele filtra, o rim ele libera hormônio, o rim reabsorve, o rim concentra. Então ele tem várias funções. Uma delas é controlar ali o bicarbonato, né, e a ligação do bicarbonato, do íon bicarbonato, e a ligação do íon bicarbonato ao próton H+. Ok? Beleza. Então, quando eu tenho um problema respiratório e eu dependo da resposta do rim para melhorar isso, vai ser uma resposta um pouco mais demorada. Por isso que cada 10 PCO2 vai subir um bicarbonato. Um de bicarbonato, tá? Proporção, 10 para 1. Então vamos lá. Vamos ver se tem, pelo menos aqui, acidose ele tem? Tem, né? 7,35, então está 7,30, tem acidose. Tem acidose. Na acidose, para ser metabólica, eu tenho que ter diminuição do HCO3. Eu tenho diminuição do HCO3 aqui? Não, não tem. Então não é metabólico. O HCO3 tá beleza, tá dentro. Tá? Mas para ter acidose respiratória, o meu PCO2 ele tem que estar acima da referência. Ele tá 60, então tá aumentado. Tá? Então tá com acidose respiratória. Acidose respiratória. Ok? No valor de referência aqui, eu vou colocar outra cor, vou colocar esse número aqui para vocês, que a gente usa aqui o 24. Opa, meu Deus, estou tremendo. E aqui eu uso 40. Que é a média, tá, gente? Que é a média do cálculo que a gente vai usar agora. E aí, gente, então, para cada 10 de aumento do PCO2, eu vou ter 1 de aumento do HCO3. Então, vai ser a média mais o aumento. Por exemplo, a média do PCO2 aqui é 40. Então, a média do PCO2 é 40. Como que está no paciente? 60. Significa que subiu 20. Não é 10 para 1? Não está 20, então é 20 para 2. Proporcional, 10 para 1 e 20 para 2, é a mesma coisa, é a mesma proporção. Era para ser 40 na média, aí virou 60, a diferença é de 20. Se a gente tem 10 para 1, aqui é 20 para 2. O que eu vou fazer com esse 2 aqui? Eu vou somar ao 24 aqui do canto.
Então, 24 mais 2, 26. A resposta está em cima do que eu estou esperando? Tá ok. Então, o rim dele está respondendo do jeito e na velocidade necessária, né? Na velocidade que ele pode fazer? Tá. Então tá tudo beleza. Então eu não tenho um problema renal também. O meu problema é lá no pulmão, alguma coisa lá que tem que compensar. Arrumar no pulmão. Consertar, como se fosse o carro, arrumar. E aí a gente tem agora a alcalose respiratória. Alcalose respiratória. Então, nesse caso aqui, ó, alcalose, como é que tem que estar o pH? O pH tem que estar acima de 7,45, porque pH de 7,5, então, né? Se é padrão respiratório aqui, né? Então, PCO2, vou colocar 20. E o HCO3, vou colocar 20 também. Então, para ser alcalose, o pH tem que dar acima de 7,45 e para ter o fator respiratório, eu tenho que ter uma diminuição do PCO2. O PCO2 está diminuindo? Está diminuindo. O valor de referência dele é de 35 a 45 e nesse paciente aqui está 20. Então, vamos lá. Alcalose, por conta do pH, e respiratório, por conta do PCO2. E aí, como é que eu faço a equivalência aqui? Aqui é a mesma coisa, só que para 2. Ó. Então, e ao contrário, na verdade, para cada diminuição de 10 de PCO2, eu vou ter a diminuição de 2 HCO3. Certo? Eu vou ter diminuição de HCO3. Então, aqui eu tenho diminuição, era para ser 40, está 20. Então, diminuiu 20. Se é 10 para 2, aqui vai ser 4. Ok? Entenderam? A mesma coisa aqui de cima, só que em cima é 10 para 1, aqui é 10 para 2. Como diminuiu 20, que era para ser 40, porque a gente usou a média da referência aqui, nós temos 20, que diminuiu 20. Como é para 2, então eu tenho 2 vezes aqui, eu vou multiplicar o 2 por 2. Então vai dar 4. O que eu faço com esse 4 aqui, gente? Eu subtraio, agora subtraio do 24. Né, que é a média. Aqui não está caindo? Não caiu 20? Então tem que cair 4. Então eu tenho 24, que é a média, menos 4. Então eu espero uma resposta renal de 20. Está dentro? Está dentro também. Está dentro também. Tudo certo até agora, gente? Sobre diminuir? Que no caso da acidose, a última forma, então, a Bruna e a Elisene tá com dificuldade na parte de diminuir. Tá. Por que na acidose respiratória eu vou calcular em cima do aumento de PCO2 e na alcalose respiratória eu vou calcular sobre a diminuição do CO2? Né? Essa é a dúvida da fórmula aí. Vamos trocar a cor da caneta para vocês entenderem agora.
o verde. Por que na acidose respiratória o PCO2 sobe? E na alcalose respiratória o PCO2 desce. Por isso que a gente calcula uma proporção de aumento de 10 para 1, 10 aumento de PCO2 equivale a um aumento de de HCO3 menos. Como na alcalose é uma diminuição, ó, o PCO2 diminui na alcalose respiratória aqui, tá vendo? Então eu vou calcular sobre a diminuição. Não era para estar 40, né? A média é 40, então eu vou usar 40 aqui, vou usar um parâmetro, né, que é a média, 40 aqui, e vou usar a média que é 24 aqui. Então, suponhamos que era para estar 40 menos 20. Quantos pontos ele abaixou? Abaixou 20 pontos. Em relação ao que a gente julga na média. Tá? Então, ele abaixou... Cadê meu setinho? Ele abaixou 20 pontos aqui. Tá? Se nesse caso aqui é 10 para 2, o 10 aqui está multiplicado, né? Está por 2. Então, deu 20, então. Então, é 20 para 4, porque é uma proporção. Lá em cima é 10 para 1. Na acidose respiratória é 10 para 1. Tá? Então, a gente calculou o aumento, porque na acidose respiratória a gente tem um aumento de PCO2. Era para ser 40, calculamos sobre 60. Então, subiu 20, duas vezes. E aqui era 10 para 1, aqui também tem que ser duas vezes. Então, aqui, ó, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 1, 2. Entenderam? É tudo um cálculo, gente. Vocês vão obedecer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Toda vez que o problema for metabólico, o problema for metabólico, a gente observa o que esperar no PCO2. O que esperar no PCO2. Tá? Quando o problema for respiratório, é o que esperar do íon bicarbonato. Tá? Porque é a resposta. Qual que é a resposta de um problema respiratório? O rim. Lá em cima, lá no metabólico, qual é a resposta de um problema no rim? O pulmão. Quem que vai salvar quem? É isso que a gente quer saber. Né? Na verdade, a gente já sabe que nos metabólicos o organismo é salvo pelo pulmão. E nos respiratórios o organismo é salvo pelo rim. Então, se no respiratório ele é salvo pelo rim, eu quero saber, eu quero quantificar quanto que vai ser isso mais ou menos, quanto que eu espero que o paciente responda aí para eu saber que o órgão está em boas condições. Por exemplo, lá no respiratório, a gente já sabe que o pulmão não está dando conta. Então, eu quero saber se o rim vai conseguir suprir esse problema pulmonar, ou se o rim está com problema também. Se der fora do padrão da matemática aqui, se der muito para cima, muito para baixo do padrão da matemática, é um problema. Também, onde? Também no rim. E aí usa todos aqueles outros exames que vocês já viram, né, para solucionar o problema. Ok? Eu vou passar para os problemas mistos e aí depois a gente vai fazer algumas atividades e aí vocês vão fixar essa parte aqui. Beleza? Eu vou apagar aqui só isso aqui.
colocar aqui para vocês, explicar para vocês o que seria o misto, tá? A gente vê muito em alguns vídeos, isso é perigoso, a pessoa classificar como misto todo aquele paciente em que dá problema tanto no PCO2 quanto no HCO3. Não é correto. Nós vimos aqui que a gente tinha, dentro do padrão de referência, né, e não estava na resposta esperada. E aí a gente classifica isso como misto. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, um pH de 7,52, um HCO3 de 34 e um PCO2 de 40. Bom, vamos na ordem, tá? A primeira coisa que a gente observa é o pH. Deixa eu trocar até a cor aqui para ficar mais claro para vocês. É o pH, não é? Como é que o pH dele está se comportando? Como acidose ou como alcalose? Alcalose. Porque o valor de referência é de 7,35 a 7,45. Ok? Então, está 7,52, está acima do que deveria estar. Então, isso é alcalose. Na alcalose, olha só, na alcalose, para ela ser metabólica, o meu problema tem que ser no aumento de HCO3. Para ser respiratória, tem que ser diminuição de PCO2. Um desses dois aqui. Então, vamos ver. O HCO3 está entre 22 e 26. Então, ele está acima. E o PCO2 é de 35 a 45. Ele está normal. Então, meu problema aqui é uma alcalose metabólica. Por quê? Alcalose, porque o pH está acima de 7,45, né? Metabólico, porque o organismo aumentou o íon bicarbonato para 34, quando ele deveria estar aqui de 22 a 26. Então, agora eu quero ver o padrão de resposta aqui do PCO2. Se o meu problema é metabólico, quem que vai é o rim. Quem que vai salvar o rim? O pulmão. Então, eu tenho que esperar um valor para PCO2. Tá? Aí dentro da alcalose metabólica, o que é o PCO2? É só olhar aqui em cima. Alcalose metabólica. É o PCO2, que no caso aqui é o HCO3, que no caso aqui é 34. Não é isso? Mais 15 pontos, que é daqui, ó, mais 15. Então isso aqui dá 49. É dentro da resposta que eu estou esperando? Não é, né? Não é dentro da resposta que eu estou esperando. A resposta que eu estava esperando era 40. No máximo ali entre 39 e 42. 39 e 41. Né? Um para mais, um para menos. Mas está 49. Se não tem resposta adequada, gente, o que significa? Que o pulmão também não está... O pulmão não está dando conta. Por algum problema, o pulmão não está dando conta de ajudar os rins. E aí a gente chama isso... Aí aqui também tem um padrão respiratório. Tá? E a gente chama isso de misto. Uma gasometria mista. Que é problema dos dois lados. E aí que eu chamo a atenção para vocês. Como que está o valor de referência do PCO2? Normal. Então, se você fosse olhar, você acabou de tirar o resultado
lá do gasômetro, pegou o telefone, ligou lá na UTI para avisar o resultado do paciente. Aí você fala assim, está alcalose metabólica. Né? E aí o tratamento não vai ser o adequado se você tivesse falado que ele estaria com um problema misto, uma alcalose, problema metabólico e um problema de resposta pulmonar também. Bom, mais um? Eu tenho ali vou colocar uma acidose agora. 7,2. Aqui um 16. E o PCO2 de 32. Ok? Façam esse aí, esse aqui, vamos colocar aqui. Ó. Então, primeira coisa, depois eu vou passar uns para vocês fazerem. Primeira coisa, aqui tem o pH está abaixo de 7,35, acidose. Correto? E para ser acidose metabólica, o HCO3 tem que estar baixo. E se fosse respiratória, o PCO2 ia estar elevado. O que a gente tem aqui? A gente tem um HCO3, esqueci de colocar aqui 3 menos, tá? O biobicarbonato aqui está baixo, e o PCO2, que era para estar 35 a 45, também está baixo. O meu padrão de acidose com HCO3 baixo é metabólico. Vem? Metabólico. Para ser respiratório, o meu PCO2 tinha que dar elevado aqui. Ó. Aí aqui ele está abaixo do valor de referência. Então não é respiratório. Então eu sei que ele é metabólico. Tá? É um padrão metabólico. Então eu escrevo aqui, acidose metabólica. Então, nos casos metabólicos, nós sabemos que é o rim. E quem que vai ajudar? Nós esperamos um padrão de resposta de quem? Do PCO2. Então, vem aqui em cima, aqui, ó acidose metabólica. O que eu espero do PCO2? É 1,5 vezes, né, o íon bicarbonato mais 8. Então, tem um PCO2. Quanto que é 1,5 vezes... Quanto que está aqui? 16 mais 8. Então, o PCO2 desse paciente aí vai ser 32. 6 e 5, 30. 6 e 6, 7, 8, 20. Ai, meu Deus, minha cabeça hoje não tá legal. É 32. É isso mesmo. Entenderam, gente? Aqui é misto o problema? É misto? Não. É puro. Acidose metabólica pura. É puro. Né? Por quê? Eu esperava um padrão de 32. O organismo me respondeu com um padrão de 32.
Então, meu problema não é misto. Meu problema é acidose metabólica pura. Só ela mesmo. E o pulmão do cara está respondendo à altura. Mais um exemplo de misto? Podemos. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui embaixo. Aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho para não perder o costume. pH 7,3, HCO3 30 e um PCO2 de 60. Vamos lá. Vamos passar para o azul. O pH, como é que ele está? Era 7,35 a 7,45, tá? Baixo. A gente chama de acidose. Deixa eu colocar uma maiúscula aqui, ficar ocidose, né? Acidose. Como que está o HCO3 aqui? Está 30. Era de 22 a 26, então tá acima. E o PCO2 tá 60, tá acima também. No caso da acidose, o que eu vou ter que está acima do valor de referência? O PCO2 está acima aqui. Então, aqui é a acidose respiratória. Então, nós sabemos aqui que o problema do paciente é respiratório, é pulmão. Quem que vai salvar aqui a pátria do negócio vai ser o rim. Então, a gente tem que olhar como que vai estar o bicarbonato, tá? Então, na acidose respiratória, para cada 10, então já vou colocar aqui entre parênteses, 10 para 1. O que é 10 para 1? 10 PCO2 para cada 1 HCO3, que é aumento. É proporção. Para cada 10 aumento de PCO2, eu vou ter um aumento de HCO3. Para cada 20 aumento de PCO2, eu vou ter 2 aumentos de HCO3. Para cada 30 aumentos de PCO2, eu vou ter 3 aumentos de HCO3. Isso é um padrão de resposta, de velocidade de resposta do pulmão em relação ao rim. Então, o meu pulmão, ele tem uma capacidade de resposta maior. Então, vamos lá. A gente lembra que a gente usa ali o padrão, né, de PCO2 de 40, que é a média, e o padrão de HCO3, que é de 24, que é a média. Então, o PCO2 deveria estar 40 aqui. Ele está quanto? 60? Então, ele tem um aumento de 20. Se ele tivesse um aumento de 10 só, por exemplo, ele estaria 50, eu teria 10. Aí eu somaria 1 no HCO3. Mas eu tenho um aumento de 20. Então é 20 para 2. Então eu tenho um aumento de 2 pontos, tá, no HCO3, que eu vou somar com quem? Com esse 24 aqui, que é o padrão de referência. Então é 24 mais 2, eu esperaria 26. Está dentro do padrão esperado de resposta para o bicarbonato? Não está dentro do padrão de resposta. Então a gente tem um padrão metabólico aqui também.